Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da segunda-feira, dia 23 de dezembro de 2024. Nós estamos no quarto trimestre de 2024, estudando sobre o seguinte tema: as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Lição número 13. As promessas de Deus são infalíveis. Para a nossa meditação desta segunda-feira, a leitura indicada está em 1 Reis, capítulo 8, versículo 56, cujo título dado foi: Nenhuma palavra do Senhor caiu sob o ministério de Moisés. Está escrito assim na palavra de Deus: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos aí encaminhando, né? Nos encaminhando para a última lição deste quarto trimestre, quando estudamos sobre as promessas de Deus. E nessa semana aqui, nas leituras diárias, nós vamos meditar sobre temas que falam de um tema geral, que é o tema da infalibilidade da palavra de Deus. Como está escrito no título da lição, as promessas de Deus são infalíveis, né? E quando nós falamos de promessas de Deus, nós olhamos para a palavra de Deus, portanto, a palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus não pode falhar, como diz o próprio Senhor, como a própria palavra de Deus diz para nós em João, né, Evangelho de João, capítulo 10, tem um versículo 35 de João, que diz expressamente com essas palavras, né? Com essas palavras. E mais especificamente aqui, olhando uma outra versão, que é a Nova Almeida Atualizada, que é uma versão, a segunda versão oficial das Assembleias de Deus, né? Então, na Nova Almeida Atualizada, o texto de João 10 e 35, diz o seguinte: Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando só porque declarei que sou filho de Deus? Então, o trecho que eu quero destacar aqui é esse, em que o Senhor Jesus diz: e a Escritura não pode falhar. Portanto, a Escritura, ela é infalível, já que ela não falha. Ela não pode, no sentido de que não é possível, né? Então, não é possível que a Escritura cometa falhas. E esse texto da nossa meditação de hoje mostra bem essa ideia de que Deus não falha, né? A Escritura não falha. Por quê? Porque Salomão, que é quem está falando aqui nesse texto de 1 Reis 8, 56, né, menciona bem isso, né? Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés, seu servo. E esse texto, dessa passagem de Reis, remonta
exatamente a uma passagem que está em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 10. Eu vou ler aqui na versão revista e atualizada, que diz assim: quando Moisés está falando especificamente sobre o lugar do culto, né? Diz assim, então é Deuteronômio 12:10: Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Veja, isso aqui era uma promessa que Deus estava fazendo aos israelitas, né? Ao povo de Israel, promessa feita por intermédio de Moisés. E essa promessa que o Senhor fez se cumpriu ipsis literis, né? Ou seja, se cumpriu ao pé da letra, na íntegra. Por isso que então, quando Salomão fez a oração ali em 1 Reis, ele menciona essa, essa certeza, né? Ele menciona a fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra, né? O que nos faz entender que Deus é cuidadoso, né? A palavra de Deus não volta vazia, a palavra de Deus sempre se cumpre, sempre realiza aquilo que é do propósito do Senhor. Portanto, se nós podemos extrair uma lição dessa passagem, é de que nós podemos confiar na palavra de Deus, já que ela não falha. Assim como não falhou quando Deus usou Moisés, também hoje a palavra de Deus não falha, né? E ela nunca falhará, porque a palavra é de Deus, a palavra é dada por Deus. A palavra foi o próprio Senhor que deu. E ele se encarrega de cumprir. Então, isso serve para alimentar a nossa fé de que nós não servimos a um Deus limitado, a um Deus que uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. Não. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, que, portanto, é o soberano do universo e não deixa que nenhuma palavra dele caia por terra. Assim como aconteceu na época de Moisés, assim como aconteceu na época de Salomão, assim acontecerá para sempre. A palavra de Deus falha. Que você seja usado por Deus para ensinar essa verdade aos seus alunos na última aula do ano e que Deus seja glorificado. Amém.